Bom, gente, então eu vou pegar o telefone do Márcio, tá? E vou ler para vocês as perguntas, as principais perguntas que fizeram referente à FAO lá no Instagram, né? E é muito engraçado como as dúvidas são parecidas, como as questões que vocês me fazem são iguais, são as mesmas dificuldades com as FAOs. A primeira pergunta que me fizeram foi como usar os cachepôs de madeira com as phalaenopsis. Se você escolheu plantar phalaenopsis no cachepô, você tem que lembrar que esse cachepô tem muita drenagem. Então, como que é o substrato que você vai usar? Vai plantar no cachepô? Escolha o substrato certo para ele, levando em consideração que tipo de rega você faz. Você molha muito, molha pouco? Aí o clima é seco, aí o clima é úmido, tá? O cachepô é muito legal para phalaenopsis, tá? Principalmente para aquelas pessoas que molham demais. E aí você vai escolher o teu substrato de costume, tá bom? Cachepô é uma excelente opção para as orquídeas epífitas, principalmente as phalaenopsis, tá? Iluminação. Precisa só da luz ou sol filtrado? Gente, essa pergunta da Luciana é muito boa, é muito boa. Iluminação. O que é luz, gente? É aquele raio solar que entra no ambiente, correto? Então, assim, toda planta, gente, precisa de luminosidade do sol, né? Se você pegar, mesmo aquelas plantas que são consideradas de sombra, ela precisa de luz. A planta, ela precisa de luz para fazer fotossíntese, tá? Existe uma orquídea que não faz a realização da fotossíntese, apenas uma, que eu não lembro o nome dela. Mas toda planta, independente de ser orquídea ou não, quando a gente fala assim, a planta precisa de menos luminosidade, ou ela é uma planta de ambiente interno, ela vai bem na sala, ela vai bem no teu quarto, ela precisa de uma janela, ela precisa de uma fonte de luz. Então não adianta você pegar o teu vaso de uma orquídea que precisa de menos luminosidade, não vai fazer cair o celular, já desabou aqui na live, tá? Não vai pegar o teu vaso e colocar num local onde é breu, tá? Planta nenhuma gosta de breu. Existem aquelas que são específicas para isso. Nós estamos falando de modo geral. Aí, gente, a FAO, que luz que ela precisa? Gente, as minhas FAOs, elas recebem a luz indireta, tá? Não estão sob malha de sombreamento, onde os raios são filtrados. Ela está numa parede, como essa daqui, aonde o sol vem assim, só que não chega nela, só vem a luz. Os raios solares não incidem ali. Então, essa é chamada de luminosidade indireta, tá? Ela não incide diretamente no local. É aquele reflexo da luz que pega no ambiente. Isso é massa para as phalaenopsis, tá? Então, se você tem uma janela, se você tem uma porta de vidro, aonde receba a luz, a FAO vai muito bem, tá? Ela não precisa estar sob malha de sombreamento. Ela vai muito bem com a luz indireta, tá? De uma janela, de uma porta, de um batente, de uma sacada, ela é boa para isso. Quando replantá-las? Gente, FAO, ela é muito doida. A FAO, ela emite raízes para tudo quanto é banda. Quando você compra uma FAO, ela tá lá toda bonitinha dentro de um vaso, de repente ela começa a emitir suas raízes para fora do vaso e vai virando medusa. Por que a FAO tá fazendo isso? Porque ela é uma epífita. Ela quer ter essas raízes em busca da umidade. Ela quer grudar nas paredes, ela quer grudar na madeira, ela quer ser livre, tá? Então, quando replantá-las? Não precisa replantar a FAO. Então, a FAO ela se adapta muito bem com as raízes expostas. Ela se adapta muito bem. Se você tem uma boa umidade ambiente, se onde você cultiva a tua FAO tá úmido o suficiente, você não precisa ficar replantando. Amarrar numa madeira, planta num cachepô. Ó, para vocês terem ideia, os substratos Orquidiomania, eles duram mais de 3 anos e meio. Eu tenho vasos aqui de quando eu comecei a utilizar o nosso substrato, que é o carvão casca de pinos tratados, Orquidiomania. Tem planta que tá ali há 5 anos no mesmo substrato e ele tá perfeito.
Então, lembrem-se que a FAO ela é muito semelhante à Wanda. As raízes são muito semelhantes. E aí ela vai muito bem sem substrato nenhum, desde que tenha uma boa umidade ambiente, tá? Então, deixe tua FAO emitir raízes para fora. Deixe ela ir para onde ela quiser. Ela está em busca da umidade, tá? Quando demora para emitir uma folha nova ou haste, ela está em dormência? Nem sempre. Nem sempre. O tempo que demora para emitir uma folha? Não sei, tá? O tempo que demora para emitir uma haste floral? Também não. E raízes? Também não. Por quê? Vocês já sabem. O pessoal do Face já sabe. Cada exemplar é único. Uma planta não deve ser comparada à outra, tá? Uma planta saudável, ela vai emitir haste floral, raízes e folhas novas muito mais rápido que uma planta debilitada, tá? Então, cada planta no seu tempo e uma não pode ser comparada com a outra. Não tem prazo, gente. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, né? É a nossa parte. Então, você tá adubando legal, com bons produtos, você está fazendo isso com frequência? Você está dando uma boa umidade relativa do ar? Se possível, acima de 50%, 65% seria o ideal para as FAO, tá? 65%, 70%, mas é difícil a gente conseguir isso. Então, se você está fazendo a sua parte, a tua planta vai enraizar no momento certo, emitir folhas no momento certo e florescer consequentemente no momento certo. Tá? Então não tem prazo para isso acontecer, tá? Por isso que eu falo, se você tem duas plantas debilitadas, tá? Tem 2 exemplares da mesma idade, você comprou no mesmo local, são semelhantes, mas não são iguais. Aí você pega e coloca o farelo mágico Forte Risa, né? Nas duas. Uma enraiza mais rápido que a outra. A outra emite folha primeiro, uma floresce primeiro, cada uma responde ao farelo mágico Forte Risa no seu tempo, porque não são plantas iguais, tá? Então não existe tempo para isso acontecer, ok? Posso plantá-las em vasos escuros ou só nos vasos transparentes? Sim. Fabi, você pode plantar em qualquer cor de vaso, mesmo porque o que a FAO quer é jogar a raiz para fora do vaso. É isso que ela vai buscar, tá? Ou a raiz vai sair por cima do vaso, ou a raiz vai sair por baixo do vaso. Então, a cor do vaso, gente, indifere. Ah, mas todo mundo fala que o vaso transparente é para a realização da fotossíntese. Gente, a quantidade de fotossíntese que ela faz pela raiz é tão irrisória que o vaso transparente, ele é utilizado para você saber exatamente o momento da rega, tá? Quando a gente fala em vaso transparente, a gente fala em saber regar. Não é por conta da fotossíntese. A Phalaenopsis, ela tem folha o suficiente para realizar 99% da fotossíntese pelas folhas, tá? Então, esse negócio de que o vaso transparente é o ideal para Phalaenopsis por conta da realização da fotossíntese pelas raízes, isso não me convence, tá? Não tem fundamento, gente. Se ela não tivesse folhas, tudo bem, mas ela tá lotada de folha. Quem está realizando fotossíntese ali são as folhas. Então, vaso transparente, gente, é para você saber o momento da rega. Se você é iniciante no cultivo, escolha o vaso transparente. Você olha para o vaso, vai ver a cor da raiz, vai ver a cor do substrato. Tá verdinha? Não precisa molhar. Tá branquela, tá sequinha? Molha, tá? Para quem tem mais experiência, vocês usam a cor do vaso que vocês quiserem. O importante é ter uma boa drenagem, tá bom? Combinado? Gente, aqui no Orquideomanias vocês aprendem, tá? A gente usa a cachola e pensa, tem folha pra caramba.
realização da fotossíntese pelas raízes vai ser desse tamaninho, né? Como colocar o Forte Risa nela? Ao lado do caule ou em cima? Putz grila! Gente, em cima do caule não tem como. Veja comigo, nós estamos falando de Phalaenopsis, tá? A Phalaenopsis tem caule, ela não tem rizoma. Rizoma é aquele trequinho que une um bulbo no outro, tá? Caule, quem tem caule? Phal, Wanda. Não tem como você colocar o Forte Risa em cima dele, porque senão você vai entupir, né? Imagine que isso aqui é uma folha de Phal, uma folha aqui, uma folha aqui. Por que eu não mostro, gente, que eu tô na cozinha da minha casa, tá? Eu tô em casa, na cozinha. Eu tô sem Phalaenopsis aqui. Então, imagina que isso aqui são duas folhas de Phal. Eu não tenho como colocar o farelo mágico aqui no meio. Porque eu vou abafar as folhas, essas folhas vão apodrecer, tá? Para plantas que tem caule, o farelo mágico Orquidiomania tem que ser colocado juntinho do caule. Então, aqui tá o caule, você vai molhar o substrato, colocar o farelo e molhar de novo. E aí que acontece aquelas coisas loucas, né? Brota, enraiza, a planta fica enlouquecida. Por quê? O farelo é pura nutrição. O farelo é um conjunto de farelos ricos que juntos fazem os fungos micorrízicos surgirem. E fungos micorrízicos são vida para as plantas, né? Quem nunca usou o nosso farelo, conheça, tá? Forte Risa. Tem lá no nosso site na categoria farelos, tá? A gente envia para todo o Brasil. As minhas Phals amarelam muito as folhas de baixo, aspecto de murchas. É normal? Mesmo adubando? Tá? Mais uma pergunta aqui. Bom, não é normal amarelar muito. Não. As Phals, gente, assim como muitas plantas, elas descartam folhas velhas, tá? A folha vai sendo descartada pela velhice, né? Mas não é muito. Demora para isso acontecer. Quando a gente vê esse descarte de folhas amarelas, a gente tem que pensar como estão as raízes, em primeiro lugar, tá? Como estão as raízes? Segunda coisa, como está a umidade relativa do ambiente? Porque Phal, ela precisa, assim como as Vandáceas, de muita umidade relativa do ambiente, tá? Então, não é comum esse descartar de folhas sempre, ok? Cuida das raízes, cuida da umidade, cuida da adubação. E olha, o excesso de rega é um dos maiores problemas, porque ele mata a raiz. Sem raiz, a planta joga a folha fora, ok? Mudas T3 podem dar flor. Daniela, eu não entendo nada desses negócios de T3, T1, T2, T3, nada. Para mim a planta é muda, jovem e adulta. Para dar flor tem que ser adulta. Esses negócios de T, deixa de lado, tá? Ou a planta ela é mudinha, ou ela é pré-adulta, que a gente fala de jovem, ou ela é adulta. Planta para dar flor, ela tem que estar adulta. A planta só dá flor quando ela está preparada, tá? Então, esquece esses negócios de T, tá bom? Onde colocar minhas orquídeas? Sou de BH, aqui em casa é muito frio e venta demais. Olha, Samara, primeira coisa, frio não tem problema, Phal tolera frio, tá? De boa, não geada, tá, gente? Frio. Vento, frio, não suporta frio. Então, Phalaenopsis suporta vento e não suporta frio. Perdão, ao contrário. Corrigindo, Phal suporta frio e não suporta vento, tá? Então, se tá ventando, mude de lugar, não combina. Eita, barulheira! Celular do Márcio, gente, eu não entendo nada, vai ficar pitando aqui. Em questão da água, quantas vezes molhar no inverno por semana? Quantas vezes molhar por semana no inverno? Não tem isso, tá? Você vai molhar sempre que secar. Molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou. Nada de deixar as raízes molhadas sempre,
tá? Obrigada, Érica. Muito obrigada. Umidade. Gente, umidade, o ideal seria acima de 60%. Muito difícil em várias regiões do país, a gente não consegue essa umidade. Então, a gente vai recorrer às técnicas dos paninhos, dos vasos, de molhar o chão, de ter várias folhagens no meio das fals. Então, para quem quer saber mais sobre isso, nós vamos lançar um conteúdo bem completaço que vocês terão acesso, tá? Com todos os detalhes e a gente fazendo esse procedimento junto, ok? Posso usar enxofre nelas quando florida? Gente, ó, enxofre, gente, é adubo, tá? Enxofre é adubo, usado com frequência, ele fortalece as plantas e ela fica livre de pragas, tá? Fica mais resistente ao ataque de pragas. O enxofre, ele não é remédio. Então, assim, até tem uma seguidora que falou, Ju, use enxofre nas suas phalaenopsis com cochonilha. Eu preciso estudar um pouco mais sobre o princípio do enxofre, porque ele é classificado como adubo, né? Então, eu vou saber um pouco mais sobre isso. Eu preciso saber para que você vai usar o enxofre aqui. Você vai usar o enxofre como adubo, né? A planta, quando está florida, ela tem baixa absorção de nutrientes. Então, se ela está com flor aberta, não adianta você adubar, tá? O enxofre é adubo, ele está na tabela periódica. Tá? Enxofre não é remédio. Enxofre é um elemento nutricional que compõe a tabela de adubação, tá? E muita gente não sabe disso. As pessoas acham que enxofre é remédio. Pessoal, rega sempre que tiver seco. Secou a raiz, molha de novo, independente de onde ela estiver plantada, tá? Então, aos iniciantes, escolham cachepô, escolham vaso transparente, escolham madeira, tá? Tá plantada no coqueiro fênix. Olha pro coqueiro, tá seca, as raízes estão esbranquiçadas, pulveriza a água, tá? Muita pergunta sobre rega, gente. Muita pergunta sobre rega, tá? Posso plantar várias no mesmo coxo de madeira? E como deveria fazer? Olha, o coxo de madeira tem que ter drenagem, tá? Para quem não sabe, coxo, para quem mora no sítio, quem é rural aí sabe, coxo é onde você coloca os farelos, a ração dos bois, né? Então é onde você põe o alimento dos animais. Esse coxo, quando você faz a cama dele para pôr o farelo, a ração, você tem que fazer furos. Porque se você pega um coxo que não tem drenagem, essas raízes vão apodrecer com o tempo, porque toda a água que entra no coxo, assim como no vaso, tem que sair, tá? Então, você pode plantar quantas você quiser. Lembrando que a sua FAO, com os anos, ela vai crescer a folha e ela vai multiplicar a quantidade de folhas, tá? Ela cresce na largura e aumenta a quantidade de folhas com o passar dos anos. Então, dê uma distância de uma planta para outra de uns 15 centímetros, 10 centímetros, tá bom? Fica lindo em coxo, mas tem que ter drenagem, tá? Obrigada, Cíntia. Posso adubar só com fortirriza e cálcio? Sim, gente, pode. É o suficiente. Aqui na minha casa, elas estão só com fortirriza. Acho que esse ano eu só passei fortirriza nelas, não passei outro produto, tá? Estão indo de vento em polpa, vocês viram a tamanha floração que teve esse ano, né? Elas gostam de árvores? Sim, são epífitas, sendo assim elas adoram árvores, só que elas não gostam de sol, tá? A luminosidade tem que ser filtrada ou indireta. Luz demais pinta folha e amarela a folha cai, tá bom? Fauna semi-hidroponia, tem que regar? Com certeza, com certeza. A semi-hidroponia, gente, eu tenho várias lives sobre isso no YouTube, aqui na página. Semi-hidroponia é você pegar um copo, uma travessa com água e encaixar o vaso dentro. Pá, isso é semi-hidroponia. Meu, não acredito que semi-hidroponia é isso.
Eu vejo aquela parafernália de pegar garrafa, de pegar pote, furar, selar, lá. Gente, semi-hidroponia, você pôr água num copo e encaixar o vaso dentro. Isso é semi-hidroponia. É isso. Ah, mas eu quero usar na garrafa PET. Ok, existe o passo a passo de você fazer um vasinho de garrafa PET. Mas a semi-hidroponia é a mesma coisa que eu pegar uma travessa com água e enfiar o vaso dentro. Tá? O que não pode é essas raízes, o substrato, ficar em contato com a água o tempo todo. Porque a FAO, ela não é aquática. A FAO, ela é epífita. Se ela ficar em contato com a água o tempo todo, essas raízes vão apodrecer. A chance de apodrecimento de fungos e bactérias aparecerem em contato com a água o tempo todo é altíssima, tá? Então, tem que molhar normalmente. Só que você tem que ter drenagem. Se você molhou, tá com água aqui, você molhou, o copo vai encher d'água, você tem que jogar o excesso de água fora, tá? Por isso que na semi-hidroponia com garrafa PET, a gente faz aqueles furinhos embaixo. Murchou um botão antes de abrir, por quê? Gente, atenção às pragas, tá? Por que os botões murcham antes? Ela vai fazer um barulhinho, tá? Vai coar um café pra mim. Obrigada quem já se inscreveu. Vamos chegar no 100 mil, hein? Será que a gente chega no 100 mil até o dia 27, que é aniversário da Orquideomania? Chegamos, né? Hein? Depende só de vocês. Minha parte eu tô fazendo, tá? Até esqueci a pergunta, eu fico tão empolgada, né? Vou empolgando. Por que murcha o botão antes da hora? Ou é debilidade nutricional, tá? Ou é falta de raízes saudáveis, ou tem pragas incidindo ali, tá? Cochonilha, cochonilha entendeu? O ó do borogodó. Ela gruda lá no botão, vai sugando a seiva, né? E aí o botãozinho vai murchando, ficando amarelado até cair no chão. Então, cuidado. E vento, viu, gente? Vento também cai botão. Elas podem receber o solzinho da manhã, se for aquele solzinho que a gente coloca o bebê para tomar. Sabe aquele solzinho gostoso que você coloca seu bebezinho ou coloca você mesmo para receber aquele solzinho gostoso, levinho, que não arde? Esse pode. Agora o solzinho, deu 10 minutinhos, você tá assando, gente, nem pensar, pelo amor de Deus. Por que demoram a enraizar? Bom, muitas plantas ficam adormecidas, tá? Estagnadas. E é por conta disso aí que a gente resolveu trabalhar com os fungos micorrízicos, né? Criar uma receita onde eles surgissem para esse despertar das raízes das plantas. Então, tem planta que parou no tempo e você precisa dar um start. Pode ficar no sombrite 50% pegando o sol da manhã? Pode, mas que sol é esse da manhã? É aquele que torra ou é aquele levinho? Se for o que torra, não pode ser sombrite 50%, tá? Não pode, tem que ser um sombrite maior, 80%. Após o replante, elas murcham as folhas. Sim, muitas murcham as folhas, porque a gente mexe demais nas raízes, tá? Por isso que eu falo pra vocês, quanto menos mexer nas FAOs, melhor. Por isso, escolha um bom substrato, escolha um bom cachepô. Mas que é isso? Compra cachepô de madeira boa. Ah, mas é mais caro. Mas dura. Faça a relação do que é caro no final. Você compra um cachepô de madeira de cabo de vassoura. Não dura nada. Compra um cachepô de madeira peroba de demolição. Custa R$15 mais caro? Custa, mas dura o resto da vida. Então, é essa conta que tem que ser feita. Porque você vai plantar a sua FAO uma única vez nesse cachepô. A tua Cattleya uma única vez nesse cachepô. Substrato é a mesma coisa. Compra substrato Orquideomania que você vai ter que mexer pouquíssimo na sua planta, tá? Então, esses são valores que a gente tem que pensar direito no que é caro. Posso cultivar só no carvão? Eu não recomendo, eu não gosto de cultivar só no carvão, tá? Poder pode, mas eu não gosto, tá?
Eu não sei cultivar só no carvão, porque ele não tem nada, né? Tem nada, é inerte ali, não tem nada. Tem uma cápsula de semente de Phalaenopsis e gostaria de saber o que fazer para ela germinar. Laboratório, tá? Aí você faz a sementeira lá. Meu, germinar cápsula de Phalaenopsis é muito raro isso acontecer. Se fosse cápsula de Catasetum, se você tiver um monte de árvore, um ambiente, uma matinha, um ambiente... Ó, Meg! Um ambiente favorável, a Catasetum é Maria sem vergonha, eu falo. Agora, Phalaenopsis, para ela germinar assim na natureza, tem que ter um local muito propício e tem que ter os fungos micorrízicos. Exatamente, aqueles fungos que o Fortiriza proporciona, tá? Sem fungo micorrízicos, não tem filhote, não tem germinação de sementes. Então, é muito difícil você conseguir em casa fazer isso acontecer com a cápsula da FAO, tá? Quando a flor fecha de um dia para o outro, o que será que aconteceu? Provavelmente ela foi polinizada, tá? O inseto foi lá, polinizou, de um dia para o outro a florzinha murcha. Tem vídeo sobre isso no Instagram, tá? Lá no IGTV para vocês. 3 pessoas perguntando assim: as minhas estão em local claro, mas todas estão com folhas murchas. Bom, veja a qualidade das raízes, veja a umidade relativa do ar com higrômetro. Eu não tenho mais para vender, gente, não tem mais importação, tá? Então, a minha importação de plantas, a minha importação de higrômetro e etc e tal, furou para 2020. Então, eu não tenho higrômetro para vender. É com ele que você mede a umidade relativa do ar. Tem que saber como que está, tá? Senão as folhas murcham mesmo. E muito cuidado com a cochonilha. A cochonilha, a gente esquece dela. E ela é uma das principais causadoras de folhas amareladas.